Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Divino Mestre. Agradecer a espiritualidade bondosa que nos acompanha, que nos assiste, pela nossa vida. Vamos agradecer porque nós temos tantas oportunidades. Porque nós temos tanto a agradecer e às vezes a gente nem lembra. E também vamos pedir para que Deus nos oriente sempre para que possamos fazer o bem enquanto estamos caminhando em busca da nossa evolução espiritual. Que Deus nos dê sempre coragem e muita força para enfrentarmos os desafios que tivermos que enfrentar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra, como em todos os mundos que são habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Estamos terminando o mês de setembro, e o mês de setembro é o Setembro Amarelo, nos remete ao suicídio. E nós vamos convidar a todos a enviar uma prece mentalmente às pessoas que a gente lembra que deram esse rumo à sua vida. E aqui nós vamos fazer a prece para um suicida. Vocês têm alguém que está na nossa mente. Prece por um suicida, de Allan Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o item 71. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores. Sabemos, ó Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Nós sabemos que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la sobre o nosso irmão que levou ao suicídio, que essa vida praticou o suicídio. Que possam as nossas preces e a tua consideração, comiseração, abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando. Que assim seja. Hoje nós vamos ter para a explanação doutrinária a Marisete Ruschel, brasileira, trabalhadora da nossa casa, que cuidou muito bem do tema livre-arbítrio e fatalidade. Nós vamos vibrar positivamente por ela e nós vamos ouvir atentamente esse tema interessante. Marisete. Boa noite aos presentes, boa noite aos que nos acompanham de suas residências. Que a paz do Mestre Jesus esteja Como disse a nossa colega, o tema hoje é
livre-arbítrio e fatalidade. Trata das leis morais e, precisamente, a lei de liberdade. Então, começamos nos questionando. Será que tudo que acontece na nossa vida já está predestinado? Será que eu não posso tomar não podemos tomar nenhuma decisão quanto ao nosso futuro? Tudo aquilo que irá nos acontecer não depende nada de nós mesmos? Então, sempre temos questões e abordando esses dois assuntos. E se ouve seguidamente a palavra livre-arbítrio. E ainda se diz que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que nós teremos aqui? Essas perguntas nós nos fazemos e também Allan Kardec se fez. E, graças aos espíritos que Allan Kardec psicografou suas respostas, a doutrina espírita, ela nos dá grandes esclarecimentos e nos conforta muito a respeito desses temas. Então, vamos iniciar falando de livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? Diz assim, livre-arbítrio é a capacidade de escolher nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Então, eu tenho a liberdade de pensar o que eu quiser, de falar o que eu quiser e de agir como eu quiser. Será que é assim mesmo? Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. Então, por exemplo, quanto à liberdade de agir, chegaria alguém aqui nesse momento e dissesse assim, quem pode agora, quem quer agora, sair daqui e empreitar uma viagem ao redor do mundo? Todos gostaríamos de poder fazer, mas nem todos poderemos. Por que não poderemos? Porque temos compromissos de família, não podemos pegar uma mala e sair. Temos o trabalho, temos responsabilidades. Então, quanto à liberdade de agir, nós não temos uma plena liberdade. A nossa liberdade de agir, ela é relativa. Agora, quanto à liberdade de pensar. Se alguém nos dissesse assim, pense numa viagem que você já fez. Todos nós pensaremos, todos nós teremos em nossa mente uma viagem que já fizemos. Pense em algo que você deseja, do fundo do coração. Todos nós temos algo a desejar. Mas se alguém nos dissesse assim, gostaria que você, nesse momento, fizesse a tua apresentação, falasse de você numa língua diferente da língua portuguesa. Em alemão, em francês, em inglês, em qualquer outra língua. Será que todos conseguiríamos? Não. Por que não? Porque precisaríamos ter o conhecimento, a capacidade intelectual de conhecer a língua francesa, inglesa, alemã e qualquer outra. Porque nós sabemos falar a língua portuguesa porque nascemos aqui e assim aprendemos, né? Então, vamos dizer que também a liberdade de pensar, ela é relativa. Nós não podemos pensar tudo, porque precisamos de ter o conhecimento intelectual. Se um médico que viesse aqui falar de uma cirurgia cardíaca, explicaria tudo, em mínimos detalhes, que talvez a gente nem entendesse. Porque determinados termos técnicos nós não conhecemos. Então, essa liberdade de pensar também, ela é relativa como a de agir. E quanto à liberdade de nós decidirmos, a liberdade do querer, é a liberdade da escolha. Aqui surge o livre-arbítrio, porque vai depender de eu querer
ou não querer fazer alguma coisa. E todos nós temos a liberdade de arbítrio, a liberdade de querer, de fazer escolhas. Então, quanto à liberdade de fazer escolhas, todos nós as temos, mas não quer dizer que por isso possamos fazer tudo o que bem querermos. O livre-arbítrio existe, mas existe também a responsabilidade disso aí. Então, essa terceira forma de liberdade humana, ela é a que nos dá, a liberdade de querer, é a que nos dá a capacidade de escolhermos. E na questão 337 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o espírito no estado errante, quer dizer o quê? Enquanto ele está desencarnado, ele está livre da matéria, faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou, e é nisso que consiste seu livre-arbítrio. Vamos tentar entender isso que os espíritos responderam a Kardec. Então, o espírito, enquanto está no mundo espiritual, ele pode escolher. Ele é livre de escolher como será a sua existência futura. E de acordo com o seu grau de perfeição. Porque aquele espírito que não é jovem, que ainda é recente, ele não terá o mesmo grau de escolha de um espírito que já reencarnou mais vezes. Então, dizemos assim, ó: sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem mérito do mal, nem o demérito do mal, nem o mérito do bem. Porque se ele não escolhe nada, como é que ele vai ser onerado em alguma falha? Né? Então, aqui, ele não está comprometido, por quê? Porque ele não pode escolher. No momento que eu escolho, eu tenho responsabilidades. E na questão 843 do Livro dos Espíritos, nos diz que, quando Allan Kardec pergunta, na questão 843, Allan Kardec pergunta: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Ele é livre para fazer o que ele quiser? Daí diz a resposta dos Espíritos foi a seguinte: isso resulta, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Por que seria uma máquina? Por quê? Isso resulta de um fato simples: a liberdade é a condição necessária à evolução do ser humano, que sem ela não poderia construir o seu destino. Isso também está no livro O Consolador. Então, o homem, ele tendo livre-arbítrio, ele não é um robô, ele decide toda a sua vida, se ele vai para o bem ou se ele vai para o mal. Nem sempre, mas será que sempre nós podemos escolher enquanto estamos na erraticidade? Quando nós vamos preparar a nossa reencarnação, nós somos solicitados junto com a espiritualidade maior, de escolhermos a nossa próxima encarnação. E de que forma fazemos isso? Porque temos condições de fazer escolhas. Nós temos as condições necessárias, temos a liberdade de escolher. Então, eu vou escolher em que família vou, quem será meu? Nós escolheremos quem será o pai, quem será a mãe, se terá filhos, se não terá filhos, qual a profissão. Tudo isso é preparado. Vamos dizer, é um esquema da nossa reencarnação. Tudo está preparado enquanto o espírito está na reticidade, antes do seu reencarne. E aqui, quando ele está escolhendo, ele tem o livre-arbítrio. Ele escolhe. Mas, então, nem tudo é uma fatalidade. Então, ele escolhe que ele vai nascer em uma família X. Conhece, já sabe quem serão os seus pais,
sabe qual será a sua profissão, sabe, tudo isso é decidido. Mas será que todos os espíritos que estão na erreticidade conseguem fazer suas escolhas? Conseguem preparar juntos a sua nova encarnação? Nem todos. Aqueles espíritos que são muito devedores, que não têm, que deixaram de cumprir determinadas tarefas, e quando em outras encarnações, eles não terão que retornar e não poderão escolher. Então, eles terão uma reencarnação compulsória, sem a possibilidade de fazer as suas escolhas. E é através do livre-arbítrio que nós vamos crescer espiritualmente. Quando nós nascemos, quando nós fomos criados, todos somos criados de forma simples e ignorantes. Então, todos somos criados simples e ignorantes. Com o tempo, nós vamos evoluindo. E essa evolução, conforme nosso progresso, é devido também ao livre-arbítrio. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio e fazendo melhores escolhas, tendo mais consciência de como fazer, né? Então, aqui, através dessa prática, práticas acertadas, nós vamos melhorando sempre mais o nosso nível de progresso, o nosso nível de livre-arbítrio. No início, quando eu disse anteriormente, nós em estágios inferiores éramos simples ignorantes. E por isso tínhamos menos liberdade de escolha, menos capacidade. Lembra que eu falei anteriormente que para termos a capacidade de pensar, precisaríamos ter conhecimento intelectual? Então, com a evolução do espírito, com o progresso do espírito, o espírito vai evoluindo, crescendo, progredindo intelectualmente, e isso ajuda muito. Então, com esse progresso moral e intelectual, os espíritos ganham mais autonomia, mais liberdade, mais capacidade de tomar decisões conscientes e responsáveis. E aqui é importante nós colocarmos em prática as leis divinas, as leis morais, né? As leis, também a lei natural, a lei de Deus, porque colocando em prática as leis morais e as leis divinas, nós vamos tendo o desenvolvimento necessário para usar o livre-arbítrio com maior consciência. Mas será que o livre-arbítrio tem limites? Será que é limitado? Daí, quanto aos limites, dizemos que o livre-arbítrio ele tem limites amplos, mas não é absoluto. Como disse, tudo é possível, mas nem tudo é moral, né? Então, temos que controlar as nossas escolhas nesse sentido. Aspectos da vida terrena, como a família, o corpo físico, o ambiente social, eles são escolhidos no plano espiritual, antes da encarnação. Embora não possamos mudar certos eventos que nos acontecerão durante essa encarnação que vamos iniciar, sempre podemos escolher reagindo. Por exemplo, se o espírito tem a tarefa, tem a prova de superar o crime, ele escolhe, quando está preparando a sua nova encarnação, ele escolhe nascer num meio onde existe a possibilidade do crime. Agora, isso, diríamos, é uma fatalidade para ele.
Ele está escolhendo na erraticidade, mas ele reencarna. E daí ele está nesse ambiente, daí ele terá o livre-arbítrio de resistir ou sucumbir ao crime. Deixa de ser uma fatalidade. No momento que ele não cumpre aquilo que estava em princípio determinado, ele deixa de ser uma fatalidade. E ele, pelo livre-arbítrio dele, pela escolha dele de sucumbir ou resistir, ele usa o livre-arbítrio e deixa de ter a fatalidade. E essa é a grande coisa do livre-arbítrio, é o grande presente que Deus nos dá, de dizer o sim e dizer o não. Só que temos que ter o discernimento. E outro detalhe muito importante, será que Deus, na sua bondade e na sua justiça, nos colocaria em situações das quais nós não teríamos condições de progredirmos? Não. Nós nascemos espíritos para a certeza que nós temos. Poderíamos dizer que é uma fatalidade, é chegarmos a espíritos puros, a espíritos, ao progresso espiritual. E continuando, agora vamos falar aqui sobre a fatalidade. Afinal, o que é a fatalidade? O que é fatal, o que está escrito, Martup não disse, né? Não temos escape, não temos como fugir. Então, do que é fatal, ninguém escapa. E a doutrina espírita, na questão 851 do Livro dos Espíritos, ensina que Allan Kardec pergunta aos espíritos, na 851, ele faz a seguinte pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Então, a resposta dos espíritos a Allan Kardec, ela é um pouquinho longa. A fatalidade não existe senão pela escolha que o espírito fez em se encarnando. Então, escolheu encarnar, essa é uma fatalidade. E ele escolheu suportar tal ou qual prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição que se encontra. Então, ele escolhe, na erraticidade, ele escolheu, ele encarna, e ele vai, em princípio, seria um destino, uma fatalidade. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, somente as provas físicas são fatalidades. Por exemplo, vai reencarnar como homem, vai reencarnar como mulher, vai ter uma família espírita, poderia ser, né? Ou vai ter uma família difícil, envolvida com crime, com vícios. Isso seria, em princípio, um destino, uma fatalidade. Mas agora vamos ver, seguindo aqui. É sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda. Então, os espíritos, nossos protetores, poderão nos ajudar, mas não podem influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Então, o espírito, nossos protetores, poderão vir nos ajudar, mas nunca influenciar de forma que nós não usemos o nosso livre-arbítrio. Sempre somos livres para escolher entre o bem e o mal, para seguir ou ficar. Um espírito mau quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Então, sempre nós temos
a escolha, sempre teremos o livre-arbítrio. Então, podemos dizer assim, ó, que enquanto na erraticidade preparamos, vamos dizer que todos possamos preparar nossa encarnação. Em princípio, todos nós, a maioria de nós pode. São poucos os espíritos que têm compulsoriamente determinada a sua reencarnação. Então, enquanto nós podemos, na erraticidade, escolher nossa encarnação, quando chegamos no mundo, matéria, vai tudo ocorrer conforme nós decidirmos, nós agirmos. A única fatalidade, segundo o Espiritismo, são duas: nascer e morrer. Essas são realmente as fatalidades que nós temos, né? A única fatalidade é o nascimento e a morte. Certos eventos relevantes podem ser pré-estabelecidos antes da encarnação. Pré-estabelecidos. Mas no momento que encarnamos, vai depender da nossa escolha o que vai acontecer. A morte é o único evento que pode ser considerado fatal, no sentido absoluto. Mas o momento e a forma como iremos morrer, como iremos desencarnar, como iremos deixar esse mundo matéria, daí isso vai depender de como nós somos vivendo. Por exemplo, um espírito reencarna e vai desencarnar com 80 anos, vamos dizer, com problema de saúde. Mas se ele, durante a sua encarnação, não cuidar da sua saúde, se jogar aos vícios da bebida, da promiscuidade, ele vai antecipar o seu desencarne. E vai que ele desencarne lá por 72 anos. Ele é um pseudo-suicídio, porque ele tinha a responsabilidade de cuidar do seu corpo. E aí a importância que nós temos de zelar pelo nosso corpo. Porque é este corpo que nos dá a possibilidade de vivermos na Terra e cumprirmos com o nosso planejamento. Ah, mas eu não sei qual é o planejamento que ele tem. Não sabemos, mas podemos determinar algumas coisas. Sempre, se nós nos ligarmos, respeitando as leis morais, se nós nos ligarmos ao bem, ao correto, à decisão acertada, nós iremos fazer da nossa encarnação atual um resultado de progresso. Então, é muito importante que tenhamos esse cuidado e de olharmos para nós, de nos analisarmos. Porque se nós observarmos um pouco a nossa existência, as nossas falhas, nós poderemos concluir que determinados detalhes em nós podem ser modificados. Por exemplo, se a qualquer palavra que é dito a um espírito encarnado nesse momento, ele se fica magoado. Qualquer coisinha, ele se magoa. A mágoa é algo que ele veio curar nessa encarnação. Se ele é muito raivoso, se ele é muito exaltado, se está toda hora reclamando, são falhas que se nós olharmos para qual é nosso ponto fraco, nós poderemos concluir o que nós podemos melhorar. O que nós vamos curar nessa encarnação? Qual a prova que nós aceitamos passar para caminharmos para o progresso? Então, é muito importante que observamos nós mesmos um pouco mais. E aqui dizemos que o Espírito ensina. Então, nos perguntamos, será que há um desajuste entre fatalidade e livre-arbítrio? Uma coisa
é contra a outra, não. Existe uma harmonia entre o livre-arbítrio e a fatalidade. Eles não se contrapõem, não são pontos opostos, mas se complementam. Acontecimentos marcantes, como certas provas ou fatos dolorosos, fazem parte do plano de evolução espiritual. Temos que passar, nós não entendemos, não sabemos, e esse é um benefício que temos de não sabermos qual é o ponto que nós falhamos e que estamos buscando progredir, melhorar. E se soubéssemos que com aquela pessoa que eu convivo em minha residência, que nós convivemos, é aquela pessoa com a qual eu me desentendi em outra encarnação, inclusive que nos ferimos um, gerou a morte do outro, como teríamos a tranquilidade de vivermos pensando assim, um inimigo, um desafeto? Então, Deus nos dá esse presente do esquecimento para que possamos conviver bem. Então, cuidemos um pouco de nós, nos observamos mais para saber os nossos pontos fracos e para melhorá-los. Porque, eu sou assim, não vou mudar. Não é desse jeito. Todos nós podemos mudar. E a mudança só vai ocorrer quando eu quiser, quando nós quisermos fazer diferente. Não é mudando o outro. O outro não se muda. O outro só muda se ele quiser. Então, vamos observar, vamos ver o que nós escolhemos para vivermos nessa encarnação e usarmos do livre-arbítrio para fazermos o melhor que pudermos, escolhendo sempre o lado do bem. Podemos dizer que a fatalidade não é um limitador da liberdade, mas uma forma divina para garantir que o espírito tenha oportunidades justas de aprendizado, enquanto que o livre-arbítrio permite ao espírito decidir o caminho. Então, a fatalidade nos apresenta uma forma de fazermos melhor, mas o livre-arbítrio nos dará a livre escolha. Eu vou pelo caminho do bem ou vou pelo caminho do mal? Isso, e um detalhe, a nossa consciência sempre nos mostra o melhor caminho, né? Porque dela nós não podemos fugir. E finalizando, dizemos que a doutrina espírita nos oferece as ferramentas necessárias para vivermos a encarnação e fazermos do livre-arbítrio o caminho que vai nos levar para o progresso espiritual. Que assim seja. Muito obrigada, Marisete. Eu quero agradecer a oportunidade. Então, vamos nos observar. No momento inicial, nós rezamos por nós, pedimos por nós. Agora nós vamos exercer a caridade, mandando a nossa oração para o nosso irmão. O nosso irmão encarnado ou desencarnado que passa por alguma necessidade. Os que passam por aflições, os que estão doentes, passam por dores, a quem lhe falta o necessário, a quem falta o pão, a quem falta a paz. Rogamos a Deus que em sua misericórdia infinita acalente a todos. E convidamos agora para fecharmos os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus para receber o nosso passe de forma coletiva. Neste momento,
A espiritualidade bondosa está ao nosso lado, doando energias benéficas, bálsamos de cura, de saúde, energias de luz, de paz, que cada um de nós necessita. Essas energias nos são doadas com muito amor, acalmando o nosso coração e trazendo serenidade à nossa alma. E agradecidos, nós rezamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a quem nos acompanhou pelas redes sociais e convidamos para no próximo sábado estarmos novamente aqui às 19 horas. Boa noite, boa semana a todos.